Ok, pessoal, vamos seguir então com as explicações sobre a planilha de dados cartográficos do CIGEF. Então, nós já vimos como fazer o download dessa planilha. Vocês já devem ter feito esse download da planilha, da extensão CIGEF, aquela extensão OXT. A extensão tem que ser instalada. E aí, uma vez instalada a extensão, a gente vai conseguir fazer a validação do preenchimento dessa planilha, tá? Bom, a planilha de dados cartográficos ela é dividida em duas partes. Como toda planilha eletrônica, ela é formada por várias abas, tá? A planilha de dados cartográficos ela tem basicamente duas abas e se a gente precisar, a gente pode acrescentar mais alguns. Eu vou explicar para vocês aqui na sequência. A primeira aba é a chamada aba de identificação. Nessa aba de identificação estão os dados gerais de identificação do imóvel, da parcela e também dados de identificação do detentor. Então eu vou alternar aqui a minha tela para mostrar a vocês. Eu vou abrir agora aquela planilha modelo que é a planilha que vem lá do site do CIGEF. Carregando. Pronto. Então vocês vão observar o computador deu uma travada aqui. Vou aumentar o zoom. Pronto, assim está melhor. Vocês vão observar que aqui ó, na parte inferior esquerda eu tenho essas duas abas principais aqui. Ó. Uma aba se chama identificação, que é essa aqui. Tá? Na aba de identificação eu tenho inicialmente a identificação do serviço, se ele é particular ou se é algum contrato com a administração pública. Por exemplo, nos casos de assentamento, de assentamentos rurais, né, da reforma agrária. Eu tenho uma segunda parte aqui da identificação do detentor, então eu vou dizer se é pessoa física ou jurídica. Aqui, ó, as opções, física ou jurídica. Aí eu vou digitar o nome da pessoa física ou jurídica e digitar aqui o seu CPF ou CNPJ se for pessoa jurídica, tá? Você vê que ele já trocou aqui para razão social e para CNPJ se eu escolher pessoa jurídica. Se voltar para física, ele volta para nome e CPF. Aqui na identificação, aí sim a identificação do imóvel ou parcela. A denominação, sítio Santa Ana, fazenda Roncador e assim por diante, tá? A situação do imóvel, se é um imóvel registrada, se é um imóvel registrado, se é uma área que tem título, mas não está registrada ainda, né, que são aqueles casos que são passíveis de certificação, ou se é uma área não titulada, uma área que não tem título nenhum. Obviamente, se nós marcarmos essa aba aqui, que a área é não titulada, o INCRA não vai fazer a certificação, tá? Porque o INCRA não certifica áreas não tituladas. Vocês vão lembrar lá do Manual de Limites e Confrontações, só tem duas situações em que a certificação é possível. Ou o imóvel tem título, tá? A área titulada está registrada, né, na forma de matrícula ou transcrição, ou o imóvel não tem título ainda, mas ele é passível de titulação, tá? Então só tem essas duas possibilidades. Se eu marcar a terceira aqui, ó, que o imóvel é não titulado, a certificação obviamente não pode acontecer, né? Não há mecanismo legal para isso. A natureza da área, aí tem algumas opções diferentes, assentamento, parcela, estrada, rodovia, floresta, gleba particular, perímetro urbano, terreno digital. Então, nós vamos encaixar a área conforme essas opções aqui de natureza. A maior parte vai ser mesmo a área particular, tanto é que ela já vem marcada aqui. Aqui o código do imóvel, dentro do Sistema Nacional de Cadastro Rural. Esse código ele é emitido
pelo próprio INCRA. Então, o produtor rural, ele tem lá, junto ao INCRA, o seu registro, né, melhor dizendo, o seu cadastro rural, e esse número aqui, então, ele deve ser fornecido nessa aba de identificação. E aqui, ó, se o imóvel é registrado, nós temos que fornecer o código do cartório, tá? O CNS, que é o Código Nacional de Serventia. Todo cartório de registro de imóveis tem um código nesse mesmo formato padrão aqui. São 5 dígitos e um dígito verificador no final, são 6 dígitos no total. E aqui a escolha se é matrícula ou transcrição. Daí nós vamos anotar nessa célula aqui o número da matrícula ou da transcrição. E por fim, nessa aba de identificação, o município no qual o imóvel, a parcela, está inserido. Aqui, pessoal, tem um detalhe, tá? Porque a maneira correta de escolher o município, ele tem que ficar nesse lado aqui, ó, no lado direito, né? E não aqui do lado esquerdo. A maneira correta é encontrar o município nessa aba, tá? Então, ó, eu vou procurar o município aqui nessa aba, ó, Salgueiro, em Pernambuco, por exemplo. E uma vez escolhida o município nessa aba aqui, nessa caixa de listagem aqui, melhor dizendo, eu vou clicar aqui para adicionar município, tá? Essa é a maneira correta de fazer o procedimento. Por que isso? Porque o município que vai ser indicado aqui na aba de identificação, ele tem que estar escrito perfeitamente igual ao da coluna aqui da caixa de listagem, tá? Então, se eu escrever aqui Salgueiro, faltando uma letra, ou com a letra trocada, ou com um espaço antes do hífen, depois do hífen, ou com uma sigla diferente aqui para o estado de Pernambuco, na hora de fazer a validação pela ferramenta do SIGEF aqui, ó, vai ser indicado um erro no município, tá? Essa ferramenta de validação, ela vai fazer para nós também algumas verificações, por exemplo, se o CPF ou CNPJ está digitado de forma incorreta, ou se o código do cartório está digitado de forma incorreta, tá? Então, voltando à questão do município, eu recomendo que vocês escolham na aba, na caixa de listagem, qual é o município, tá? Ó, não é de Salgueiro, eu vou apagar aqui, ó. Apaga, selecione e deleta, e aí escolhe qual é o município. Não era Salgueiro, era em Quixaba, tá? Selecionada na caixa de listagem, clica em adicionar município. E aí o que está do lado esquerdo vai ser copiado na aba da direita. Então essa é a primeira aba, que é a aba de identificação do imóvel, da parcela e do detentor. Aí eu vou voltar na minha apresentação aqui, porque tem mais algumas informações para repassar para vocês. A primeira aba é de identificação, a segunda aba é a aba do perímetro, que vai aparecer aqui, ó. A primeira aba é a da identificação, a segunda aba é a aba do perímetro, tá? O que é que consta na aba do perímetro? Vocês vão precisar escrever, primeiro, os códigos dos vértices. Vocês vão precisar declarar quais são os códigos de todos os vértices do imóvel rural. Então, se for um imóvel rural com 4 vértices, vão ter 4 linhas, cada linha para um vértice, tá? Se o imóvel tiver 100, vão ser 100 linhas, uma linha para cada vértice. Se o imóvel tiver 2.000 vértices, vão ser 2.000 linhas, uma linha para cada vértice do imóvel. Os códigos dos vértices, do vértice, as coordenadas geodésicas, tá? Muita atenção, coordenadas geodésicas dos vértices. Aqui está faltando um S, né? Coordenada geodésica do vértice.
Porque, muita atenção aqui, porque a terceira edição da norma ela não admite mais coordenadas em UTM, tá? Então, muita atenção, vou repetir essa informação. A terceira edição da norma, que é a que está em vigor agora, ela não admite coordenadas em UTM. A norma ela diz que a coordenada do vértice tem que ser declarada no formato geodésico, em latitude e longitude. As altitudes e as precisões das coordenadas, o método de posicionamento que foi utilizado, o tipo de limite, aí tem uma observação também importante. O tipo de limite, como é que você vai fazer para declarar um limite na linha do vértice? Você tem que declarar desse vértice para o próximo vértice, sempre no sentido horário. Tá? Então, é do vértice para o próximo vértice, sempre no sentido horário. Ok? E o confrontante daquele limite, também do vértice para o próximo, no sentido horário, quem era o confrontante. E aí aqui eu vou fazer uns destaques. Ó. Código do vértice. O código tem que seguir o padrão da norma técnica, da NTG. Tá? Então, para a terceira edição, os códigos de vértices novos, de novos profissionais, né, tem que ter 4 caracteres de identificação do profissional, um de identificação do tipo de vértice, MP ou V, e depois a sequência numérica de identificação do vértice. Vocês vão encontrar códigos de vértices que só tem, na identificação do profissional credenciado, só tem 3 caracteres. Tá? Isso aí porque até a segunda edição da norma, quando o profissional fazia o credenciamento, o INCRA dava um código com 3 caracteres. Agora, na terceira edição, o INCRA dá para o profissional cadastrado um código com 4 caracteres. Tá? Então, vão haver vértices com 3 caracteres de identificação do credenciado e outros com 4, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? O importante é que o código do vértice esteja conforme a norma técnica vigente, né? A primeira e a segunda para quem se credenciou lá e a terceira para quem se credenciar a partir de agora. As coordenadas dos vértices elas têm que ser geodésicas, tá? E elas têm que seguir esse formato aqui, ó. Tanto longitude quanto latitude, tá? Então aqui, por exemplo, ó, uma longitude 49 espaço, não tem a bolinha aqui do grau, né? 49 espaço, aí 25 minutos, não tem a identificação de minuto, tem outro espaço, 22,536, não tem a identificação dos segundos, tá? Tem outro espaço e aí tem a letra W. Então, a longitude fica assim, ó, 49 espaço, 25 espaço, 22,536 espaço, W. Ou seja, 49 graus, 25 minutos, 22,536 segundos de longitude oeste. Tá? Para as latitudes é o mesmo formato, só que aqui muda se está no hemisfério sul ou se está no hemisfério norte, mas o formato é o mesmo. Grau, espaço, minuto, espaço, segundos com 3 casas decimais, espaço, W. Se você escrever mais casas decimais aqui, não tem problema, tá? Se você escrever com 4, com 5, não tem problema. O que vai acontecer é que o próprio CIGEF, na hora da certificação, ele vai fazer o arredondamento para 3 casas decimais, o que é compatível com o padrão de precisão esperado, né? O melhor padrão de precisão esperado, que seria de 50 centímetros em limites artificiais. Altitude e precisões das coordenadas vão aparecer com 2 casas decimais. Tá? Atenção para isso também, 2 casas decimais. Se você escrever com mais casas decimais, também não faz diferença, porque o CIGEF, quando fizer a validação e certificação, ele vai arredondar para 2 casas. Não pode escrever com menos casas, né? É a mesma coisa aqui, ó, na coordenada geodésica. Não pode escrever com menos casas do que isso, que vai dar erro na planilha. Com mais casas, tudo bem. O método de posicionamento que foi
aplicado naquele vértice, que aparece lá no quadro 3 e também no quadro 4 do manual de posicionamento, tá? Você tem que dar uma olhada lá para declarar o método. O tipo de limite aparece no quadro 1 do manual de limites e confrontações. E o confrontante do limite. Aí vocês têm que escrever o CNS e o número de matrícula do confrontante. Tá? Não é o CNS e matrícula do imóvel que você fez o levantamento, é do confrontante. Se não tiver matrícula, aí vocês vão ter que fazer algum outro tipo de identificação, indicando, né, que é estrada, ou que é rio, né, qual é o tipo de confrontação, ou se for o caso de uma área que é de uso particular, mas que não tem matrícula, vocês vão anotar lá que é uma área não titulada. Ok? Então, isso tudo vai aparecer aqui, ó, na aba de perímetro. Clica aqui na aba de perímetro e aí vocês vão ver que a tabela, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Pronto, acho que já dá para ver bem, né? Na aba de perímetro, aqui está a denominação do imóvel, né, ou da gleba, né? Na verdade, desculpem, uma correção. Aqui é a denominação da parcela, tá? Por que isso? Porque vocês viram lá quando a gente fez a apresentação sobre o manual de limites que eu posso certificar no mesmo processo várias parcelas diferentes. Tá? Seria o caso, por exemplo, de um imóvel rural que o proprietário tem intenção de fazer desmembramento futuramente. Então eu já posso pedir a certificação dessas várias parcelas. E aí eu anotaria parte 1, parte 2, parte 3, ou parcela 1, parcela 2, parcela 3, área 1, área 2. Eu daria os nomes como eu desejo. Né? Nessa aba aqui de perímetro seria uma das parcelas. Se eu quiser inserir mais abas, eu poderia pedir aqui, ó, para aqui, ó, mover ou copiar a planilha. Tá? Ó, botão direito aqui, na opção da aba, mover ou copiar a planilha. Aí eu vou dizer que é a aba de perímetro que eu quero copiar e quando eu der o OK, ele vai criar uma nova aba. Agora ele chamou de perímetro 1, underline 2, tá? Então vou voltar aqui e vou seguir explicando. Aqui o número da parcela e aqui uma outra coisa que aparece lá no manual de limites e confrontações. Se o lado medido foi o lado externo ou interno, tá? O padrão é o lado externo, tá? É sempre fazer o perímetro, né? O levantamento perimetral do imóvel, né? Que seria o lado externo. Mas naqueles casos em que a matrícula tem dentro dela uma matrícula encravada, eu precisaria colocar uma aba dessa para o lado externo e uma outra aba dessa para o lado interno. Ó, então ficaria assim, ó, uma aba eu chamaria de parte 1, parcela número 1, outra aba eu chamaria de parte 2, parcela 002, ou como queiram nomear isso, dizendo que ela é interna. Então seria essa aqui a matrícula, parte 1, a matrícula externa, né, a principal que está sendo já referenciada, e aqui a outra interna, né, a parte 002 aqui, ó, indicando que tem uma matrícula encravada, uma matrícula dentro de outra. Né? Para que isso? Para que a certificação desconte a matrícula interna da matrícula externa. Tá? Sistema de referência sigla 2000, tipo de coordenada, ó, esqueçam isso aqui, tá? Porque aqui ele está indicando o uso de coordenada UTM. Eu não sei porque que o INCRA ainda mantém esse modelo de planilha com essa opção de UTM. Isso aqui só confunde o usuário, né? Mas esqueçam que tem isso aqui, tá? Tipo de coordenada, inclusive ele chama aqui de geográfica, na verdade é geodésica, né? Mas tudo bem, então esqueça isso aqui, esqueça todo o restante da linha. Meridiano central, hemisfério, nada disso aqui tem importância nessa terceira edição da norma. Importante vem aqui agora, ó. Código do vértice, vai escrever aqui. Aqui a longitude primeiro, ó, a longitude, o sigma da longitude, a precisão dessa coordenada, a latitude, o sigma da latitude,
passar para o lado aqui. A altitude do vértice, a precisão da altitude e aqui a declaração do método de posicionamento, tá? Conforme aquele quadro 3 lá do manual de posicionamento. PG1, PG2, PG3, PG4 e assim por diante. PT1, PT2, PA1, PA2, PS1, PS2, conforme vocês tenham feito a determinação das coordenadas. Então, a aba do vértice, ela acaba aqui, ó. Ela começa com essa cor vermelha escura e aí ela acaba aqui no método de posicionamento. Essa parte azul aqui, no final da linha, ela está identificando agora o tipo de limite e o confrontante. Então, esse tipo de limite, vocês lembram do meu comentário anterior, é desse vértice para o próximo vértice. Qual era o tipo de limite? Então, do vértice 1 para o vértice 2, o tipo de limite era cerca. Então, eu vou anotar aqui LA1, limite artificial tipo 1. Não vou escrever aqui, ó. não vou escrever aqui, ó, cerca, tá? Aqui eu vou anotar LA1. A mesma coisa para o método de posicionamento. O vértice foi levantado pelo método RTK. Eu não vou escrever aqui RTK. Eu vou escrever aqui PG6. Tá? E aqui a identificação do confrontante. O CNS, o código do cartório, a matrícula do confrontante e a descrição, tá? Uma identificação descritiva do que era aquele confrontante. Então, anota-se o número do cartório, anota-se o número da matrícula e anota-se a descrição. Fazenda Meia Lua, né? Sítio do Caju, sei lá. Então, anota-se aqui qual era a descrição. O importante é isso e isso, né? A identificação do cartório e da matrícula. É assim que os imóveis confrontantes vão ser identificados no SIGEF. Essa planilha padrão aqui, ó, ela tem algumas linhas, ó, tem poucas linhas na verdade, né? É só uma planilha modelo, né? Então ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apenas 9 linhas. Mas não tem problema, né? Porque se eu precisar de mais linhas é só copiar e colar essas linhas em branco aí, que na hora da certificação o sistema vai considerar apenas as que estejam com as anotações nela, tá? Então, em geral era isso, pessoal. A parte principal da planilha, as duas abas, a aba de identificação, que é a primeira, e a aba do perímetro, que é a segunda. Ok? A gente vai parar por aqui esse vídeo e depois na sequência a gente volta montando uma planilha dessa, linha por linha, tá? Célula por célula, para vocês entenderem certinho como é que deve ser feito. Obrigado e até mais.